E aí pessoal, aqui é o professor Rafael para resolver com vocês a questão de número 109 do Caderno de Ciências da Natureza, o caderno branco do Enem 2019. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observaram que o pneu da bicicleta A deforma sob os mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu de bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos... Aí a gente tem que considerar qual bicicleta que tem a maior massa de ar, ou qual que tem a maior pressão, o pneu da bicicleta no caso. Essa questão é bem fácil de resolver, se a gente percebe logo de cara que quando eu aperto os dois pneus com a mesma força, o pneu A sofre menos deformação. Se ele sofre menos deformação, é porque o ar que tem lá dentro está empurrando as paredes do pneu com maior intensidade do que o ar contido no pneu B. Logo, a pressão dentro do pneu A é maior, né? Isso já nos permite escrever que PA é maior que PB. Com isso, a gente conseguiria já cortar algumas alternativas. A gente poderia ter somente B, C e E. A gente consegue cortar duas. A outra informação que a gente tem que saber é se a massa contida no pneu A é maior ou menor ou igual à massa contida no pneu B. Mas aí a gente tem uma informação muito crucial, que é de que a massa contida no pneu é diretamente, a gente deve considerar que é diretamente proporcional ao volume. Então, aquele pneu que tiver o maior volume contém a maior massa de ar dentro. É dito, aqui eu fiz um desenho para vocês que a gente poderia muito bem imaginar rapidamente na hora, né? É dito que, isso aqui eu estou olhando os pneus de frente, tá? É só uma seção transversal do pneu. E é dito que a largura do pneu B é maior que a largura do pneu A. Todo o resto da geometria dos pneus é igualzinho. Então a única coisa que faz diferença no volume entre os dois é a largura. Eles têm a mesma altura, têm o mesmo raio, tudo. Então a largura do pneu B é maior que a largura do pneu A. Logo, o volume do pneu B é maior que o volume do pneu A. Se a massa contida nos pneus é diretamente proporcional ao volume, então, como consequência disso aqui, isso implica que a massa contida no pneu B tem que ser maior que a massa contida no pneu A. Isso está na alternativa B. Ó, a alternativa B diz que a pressão em A é maior que a pressão em B, mas a massa em A é menor que a massa em B. Como essa questão foi curtinha, e tem coisa interessante para se aprender fisicamente aqui, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. E vou mostrar que se não houvesse essa informação, a gente poderia ter que as massas aqui seriam sendo iguais, a massa de ar contido em A e a massa de ar contido em B sendo iguais, ainda assim eu teria a pressão de A maior que a pressão de B. Então eu poderia ter uma alternativa em que MA é igual a MB. Por exemplo, vamos ver se existe essa alternativa aqui. A pressão de A. Ela até existe. A alternativa C poderia estar certa, se não tivesse essa informação aqui. Então vamos ver por que ela poderia estar certa. Porque existe uma lei do gás ideal que diz que é uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura de um gás. Que ela é NRT. Essa aqui é a lei do gás ideal, tá? Isso é a pressão do gás, o volume do gás tem que ser igual a N, que é o número de partículas lá contido. R é uma constante universal dos gases e T é a temperatura. Então vamos considerar a pressão de A vezes o volume de A tem que ser igual ao número de partículas que tem em A vezes RT eu vou chamar de K, tá? Porque isso aqui é uma constante que não importa para nós. A pressão em B vezes o volume em B tem que ser igual ao número de partículas em B vezes essa mesma constante. Porque eu estou considerando que a temperatura está igual para os dois. Agora, como o número de partículas
é proporcional à massa, se eu tiver mais partículas, eu tenho mais massa. Se eu tiver menos partículas, eu tenho menos massa. Então caso eu considere, agora isso não tem mais a ver com a questão, tá? Já está resolvido. Se eu considerar que o número de partículas é igual nos dois, então eu posso tirar esse índice aqui. Caso isso aconteça, qual que é a consequência dessa equação? Uma equação linear, uma equação de primeiro grau. É o seguinte, o lado direito das duas equações é igual. Qual é a consequência do lado esquerdo para cada uma delas? Bom, se o produto dessas duas grandezas é uma constante, caso uma cresça, a outra tem que diminuir, né? Então, se eu tiver as duas massas, se os dois lados direitos das duas equações forem iguais, eu ainda posso ter, no caso de o volume de A ser menor, enquanto uma cresce, a outra tem que diminuir para que isso fique constante. Enquanto o volume de A diminui, a pressão de A tem que aumentar. A pressão, no caso, vai ser associada à frequência com que as moléculas de ar se batem contra as paredes desse recipiente. Então, se o volume diminui, eu tenho uma frequência maior, né? Então, a pressão teria que aumentar. Logo mesmo se o volume de A mesmo que o volume de A seja menor que o volume de B, eu ainda posso ter a pressão de A sendo maior que a pressão de B, caso as massas sejam iguais, né? Então, a alternativa C só não é correta por causa dessa afirmação que foi dada no final do enunciado. As outras, elas não seriam corretas de forma alguma, né? Por que eu fiz isso? Porque é interessante, a física é legal, a gente gosta muito de física, eu sei que vocês também, mas, voltando, a alternativa correta dessa questão, a alternativa B, já foi resolvido lá no iniciozinho. Quem ficou até aqui, então, eu peço que nos sigam nas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube. Aqui no cantinho, vão aparecer alguns vídeos que vão ajudar vocês a resolver questões desse tipo. E até a próxima.